Dando sequência, uma questão também extremamente delicada, né? O governo federal admitiu que as contas públicas devem colapsar já em 2027. O cenário apresentado pela equipe econômica prevê que a União ficará sem dinheiro suficiente para sustentar os investimentos e manter a máquina pública, mesmo depois do pacote de corte de gastos ser aprovado no ano passado. Ainda assim, o Planalto deixou as dívidas judiciais, chamados precatórios, fora da revisão de gastos que é prevista no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2026. A estimativa agora é que no próximo ano as despesas obrigatórias devem chegar em 2,39 trilhões de reais e continuarão subindo até 2029. No mesmo período, o espaço orçamentário para gastos discricionários, que sustentam a manutenção da máquina pública e também parte dos pisos de saúde e educação, esse despencará de 208 bilhões para menos de 9 bilhões de reais, colocando aí, portanto, em risco o funcionamento básico do Estado. E agora fica a pergunta para vocês, senhores, porque nós estamos nos aproximando justamente aí de um ano eleitoral, né, véspera das eleições. A gente pode esperar que haverá economia, ajuste fiscal, se avizinhando aí uma eleição presidencial em 2026. Eu começo com você agora, Dávila. Marcelo, o problema é que o Brasil já tinha uma situação fiscal complicada, mas o que segurou um pouco foi o teto de gasto e foi uma mini reforma da Previdência que nós aprovamos. Aí, quando chega o governo Lula ao poder, joga uma bomba atômica no gasto público e cria dois problemas que fazem o gasto público crescer de maneira exponencial. A primeira é dar aumento real ao salário mínimo e vincular esse salário mínimo a todos os benefícios sociais e previdenciários do país. Isso explodiu a conta pública. Para se ter uma ideia, se somarmos aí o gasto de previdência com BPC, o gasto saltou de 22% em 1987 para 56% em 2024. Ou seja, o orçamento da nação, este ano de 2025, é de 2,3 trilhões de reais. Vamos arredondar para 2 trilhões. 1 trilhão de reais representa o gasto com folha, benefícios e todos esses penduricalhos que estão atrelados ao salário mínimo. Isso representa 60% do orçamento da nação. Aí o que aconteceu? Gastou demais. Obrigou o Banco Central a subir a taxa de juros. E aí nós estamos gastando mais 1 trilhão de reais para pagar juros e rolar dívida. O que acontece? Num orçamento de 2,3 trilhões, 2 trilhões nós já estamos gastando. 1 trilhão com juros e outro trilhão com despesas e benefícios. Ou seja, está sobrando aí 300 bilhões de reais, que não dá para pagar o custeio da máquina, investimento, isso aí, por exemplo, está o dinheiro do PAC, e pagamento de precatório. Ou seja, a conta pública no Brasil já explodiu, e explodiu por uma atitude política do governo de dar aumento real do salário mínimo acima da inflação e vincular isso a todos os benefícios do Estado. O fato é, o Brasil está quebrado. Felizmente, pelo menos caiu a ficha do governo. Agora, o problema é o que o governo vai fazer para combater esse déficit. Não tem um plano de voo. Ô Beraldo, eu confesso para você que eu estava até lendo essa notícia, né? E você vai ficando assustado com toda essa situação de fato, né? Imaginando então que as eleições estão chegando e que se houve toda essa dificuldade para fazer o mínimo ajuste, não haverá ajuste a partir de agora e o pensamento é político ganhar a próxima eleição. Infelizmente essa é a natureza da nossa política, sempre pensando, ganhou a próxima, já estou pensando na próxima. Então é um momento extremamente delicado que ao mesmo tempo vai mexer com toda a economia, evidentemente, do país. E aí não adianta reclamar para o mercado, para aqueles que são os especuladores, porque a taxa de juros vai subir justamente por isso. Subia e já está alta, não é? A gente tem uma taxa de juros no Brasil hoje que desestimula completamente qualquer empreendedor a fazer um investimento, a qualquer empresa a renovar o seu parque
industrial, fazer expansões. Com isso não há contratação de mão de obra, com isso a gente vê uma falta de emprego, a gente vê o número de pessoas que recebem auxílio do governo aumentar, o próprio governo, na contramão da realidade orçamentária, dizendo que, na verdade, mesmo quem consegue emprego deveria continuar recebendo Bolsa Família. Então, não há nenhuma conexão da visão e do discurso do governo com a realidade. E, para responder a sua pergunta inicial, Matos, vai ser corrigido, mas não vai ser corrigido nesse governo. Até porque esse governo, tendo em vista a irresponsabilidade com que está fazendo a gestão da economia do Brasil, não tem chance de permanecer no governo sem ter o que apresentar. Não se ganha a eleição sem conseguir minimamente demonstrar que há algum tipo de ganho econômico para a população. E hoje no Brasil, a principal pauta que é a questão da criminalidade. E o governo federal não move uma palha na direção certa para ajudar a resolver esse problema. Então não há história, né? Tem aquela expressão, né, o storytelling, que está muito em evidência, né, em campanhas e tal. Não tem história para contar. Com isso, o governo vai pagar a conta que ele mesmo criou, dessa absoluta irresponsabilidade com o dinheiro público. Porque, veja, nós estamos tão mal, Matos, só para a gente ter uma referência, o Brasil tem tanta chance para crescer, mas é essa incompetência infinita que nos limita. Nós temos um país com dimensões continentais, nós temos mais de 200 milhões de habitantes, mais de 7 mil quilômetros de costa, riquezas minerais que estão sendo exploradas há 500 anos, mas até hoje tem ouro, tem minério, tem nióbio, tanta coisa, tanta riqueza, áreas gigantescas agricultáveis. Mas o nosso orçamento, lembrando o número que o Dávila nos trouxe, de 2,4 trilhões de reais. Aí as pessoas, trilhões, não, é muito dinheiro. Mas vamos só fazer uma comparação. O orçamento do governo brasileiro é coisa de 400 bilhões de dólares, que equivale a esses 2,4 trilhões de reais. Só para a gente ter uma ideia, o orçamento do Ministério da Saúde dos Estados Unidos é 1,8 trilhão de dólar. Então, assim, não tem nem como comparar. O Brasil está absolutamente para trás em tudo. E nós ficamos aqui discutindo porque alguém não pegou a moedinha que precisa. A discussão é absolutamente medíocre. Enquanto isso, 50% da população brasileira sem acesso a saneamento básico. Saneamento básico. Escolas que não têm banheiro. Os alunos que estão sendo preparados para serem o futuro do Brasil, tendo que fazer suas necessidades no chão, na fossa. Não tem internet. Quer dizer, esse é o Brasil. Esse é o Brasil que vem dessa conduta absolutamente irresponsável do orçamento público, dessa visão medíocre sobre a gestão do país. Justamente por isso, Matos, porque a exclusiva preocupação é a eleição do próximo ano. Agora, Mota, o governo alega o seguinte, né, que o PIB mais uma vez surpreendeu no ano passado, que o mercado especulava mais baixo, foi mais alto, que o desemprego é o menor histórico, então são dados positivos. Mas a gente já se acostumou, né, naquele voo de galinha, porque não tem justamente produtividade para acompanhar esse crescimento, inclusive, infelizmente, né, porque aí seria a grande chave aí para o Brasil poder crescer de uma maneira sustentável. Então o argumento do governo é esse, Mota. Opa, som. Pois não, Mota, por favor. Marcelo, isso é igual a pessoa que toma meia garrafa de cachaça. Ela fica super animada, super feliz, passa fome, passa o cansaço, né? Fica tudo bem, até que vem a ressaca. Esse aumento do PIB foi gerado pelo aumento das despesas do governo. Você aumenta os gastos do governo, imediatamente você tem um aumento da atividade econômica, seguido de inflação, que é o resultado do aumento dos gastos do governo. Nessa história do colapso das contas públicas, há um aspecto muito curioso.
o governo lamenta a existência de um monstro que ele ajudou a criar. Os partidos de esquerda são os grandes responsáveis por essa ideia de despesas obrigatórias. Perceba a quantidade de pessoas que defendem essa ideia. É uma ideia completamente sem sentido. Essas pessoas defendem que se você obrigar os políticos a gastar uma certa quantia com educação, a educação vai melhorar. Veja, o político adora gastar dinheiro. Você vai obrigar o político a fazer uma coisa que ele ama, gastar dinheiro. O Estado brasileiro tem despesas obrigatórias com educação e saúde. Aí eu pergunto a você, caro espectador, o que você acha da educação e da saúde prestadas pelo Estado brasileiro? Pois é. Ota tocou nesse ponto importante aí, Dávila, justamente dessas despesas que são consideradas carimbadas, né? Dinheiro carimbado. Tem que ser 30% para a educação, tem que ser 15% para a saúde e não se cobra a gestão. E tem muito ministro que fala que não é por falta de dinheiro que a saúde está desse jeito, a educação a mesma coisa. Queria que você falasse também justamente disso que o Mota tocou, que é muito importante de fato, esse engessamento do nosso orçamento. E também essa questão da educação, a gente observa que as famílias cada vez menores também, as pessoas vivem mais e possivelmente até o gasto da saúde seja maior até hoje necessário do que a própria educação. E como o Mota disse, quer dizer, estamos bem na saúde e na educação do Brasil? Marcelo, o ponto fundamental trazido pelo Mota é que hoje quase 90% do orçamento é engessado, ou seja, são os gastos obrigatórios e mais essas despesas com previdência, folha, pessoal e benefícios sociais. Então, 90% do gasto público está engessado. E isso é um desastre para o Brasil, porque as prioridades mudam, como você bem disse, essa mudança demográfica no país faz com que o Brasil vai ter que gastar mais dinheiro com saúde e menos com educação. Mas se o gasto é obrigatório, bom, então você vai ter que gastar de qualquer jeito. Segunda coisa, por não ter critério de avaliação e mensuração de resultado de como o dinheiro público é gasto, o governo gasta muito e gasta mal. Vamos pegar o exemplo da educação. O Brasil gasta 5,6% do PIB com educação. Isto é maior do que a média dos países da Comunidade Europeia, então da OCDE. Então você vai falar assim, puxa, que bom, o Brasil é um país que gasta que nem os países desenvolvidos em educação. Mas como é que está o aprendizado do aluno? O aluno está aprendendo na ponta? Não está. Nós temos 60% das crianças que não estão devidamente alfabetizadas aos 8 anos de idade. Nós temos 46% dos jovens abandonando o ensino médio. Então, o que está acontecendo? Como é que esse dinheiro está sendo gasto? Esse dinheiro está sendo gasto com a máquina da educação e não com a qualidade do aprendizado do aluno. Este é o problema. Se nós estivéssemos mensurando o aprendizado dos alunos, nós não estaríamos gastando essa fortuna com o custo da máquina. E esse é o problema no Brasil, porque nós temos de ter indicadores fins, isto é, o que o aluno está aprendendo na série que ele está cursando e se ele está aprendendo o conteúdo daquela série. Se ele não estiver, não adianta ficar dizendo que você está gastando uma fortuna com educação, porque os alunos não estão aprendendo. Então, esse engessamento do orçamento público mata investimento público. O investimento público hoje, Marcelo, caiu para 1% do PIB e está acabando. Não vai dar, até 2027 vai ser zero o investimento público. Todo o dinheiro vai ser gasto com essas obrigações que o governo tem. E, por último, lembrar um ponto aqui que o Beraldo também trouxe, que é fundamental. Nesse orçamento de 2 trilhões, que nós estamos gastando esse ano, 2 trilhões e 400, se 1 trilhão é gasto com pessoal e benefício social, outro trilhão é gasto com pagamento e rolagem da dívida, o que sobra? Nada. E sabe quanto o Brasil já deve? O Brasil, como nação, 7 trilhões de reais. Então, num orçamento de 2, nós devemos 7 trilhões. O que você acha? Que esse país está solvente? É óbvio que não. Então, o governo entendeu hoje que, do jeito que está, em 2027, vai acabar dinheiro para todo investimento, inclusive, Matos,
para as emendas parlamentares, porque o gasto público vai consumir todo o dinheiro e não vai sobrar dinheiro para tal da emenda PIX. E, Beraldo, diante de toda essa guerra fiscal, essa falta de produtividade aqui no Brasil, se a gente hoje tem também crises na própria Europa, a própria Alemanha, a sua produtividade baixou, países que estão, como a China, cada vez mais produtivos, cada vez mais dinâmicos. Então fica difícil também se defendendo com essa guerra fiscal, com todo esse cenário nosso aí, evidentemente também do orçamento nosso. Mas aí se a gente olhar para o cenário internacional, Matos, a gente vê que o Brasil ele é sempre levado, ele não lidera. O Brasil ele sempre pega a rebarba de movimentos que outros fizeram, porque nós nos colocamos nessa posição de irrelevância e não conseguimos fazer valer nenhum projeto de longo prazo, porque é o que nós dissemos aqui há pouco. A preocupação é sempre com a próxima eleição. A eleição existe a cada 2 anos no Brasil. Com isso, então, os planejamentos são feitos de curtíssimo prazo. Então, quando a gente observa a China, qual foi o fenômeno chinês? Era um país que tem uma história milenar, e aí, a partir da Segunda Guerra, houve ali um acordo em que a China começou a se beneficiar da movimentação comercial, do capitalismo e tal, e foi se fortalecendo. E fez isso de uma maneira extremamente organizada, bem planejada e estável, porque lá não troca o governo, né? Não tem eleição. Então é o mesmo governo, o mesmo partido que vai tocar. Obviamente temos profundas discordâncias em relação aos pensamentos e atitudes e ações do Partido Comunista Chinês, mas neste aspecto a estabilidade de um projeto de longo prazo demonstra que isso tem um retorno importante para o país, e não é à toa que a China se tornou a potência que é hoje, a ponto de estar ameaçando essa liderança dos Estados Unidos. Pois bem, nessa dinâmica toda internacional, do comércio internacional, o Brasil ele vai vivendo de acordos, mesmo a questão do acordo entre Mercosul e União Europeia, que o presidente brasileiro disse que finalmente ele resolveria o assunto, que este assunto não havia sido resolvido por incompetência do governo de Jair Bolsonaro e tal, tá aí, até hoje não virou absolutamente nada, porque há uma série de resistências onde países mais fortes em relação ao Brasil, como é o caso da França, impõem, às vezes, prioridades que são prioridades pequenas perto do todo, mas a França prefere proteger os seus interesses locais do que dar algum tipo de vantagem ao Brasil. E o que o Brasil faz? Vai lá visitar o presidente francês, manda a primeira-dama participar de almoço, né? Nós pagamos aí essas viagens todas para muitos eventos sociais, muitos discursos, e nada se resolve. Então, o Brasil, de novo, eu falo e reafirmo isso aqui, o Brasil, ele não tem importância. O Brasil, hoje, é simplesmente aquele que vai para as reuniões para ficar lá alegrando. O presidente deve contar piada, deve levar uma cachaçinha para brindar e tal. Mas na hora da porta fechada para decidir os destinos do mundo, tenho certeza que ali o Brasil não vai estar. E, Mota, o mais impressionante de tudo é que o Brasil tem muita coisa por fazer, né? Quer dizer, não é como a Europa, que já fez quase tudo, os Estados Unidos. Então você observa aqui por São Paulo, poderia abrir linhas e linhas de metrô, melhorar com corredores de ônibus, nós poderíamos ter trens aqui intercidades, chamar a iniciativa privada de fato, deixar ela correr o risco, ela fazer o projeto, abrir, deixar ela ficar com 50, 100 anos, ou seja, reverter essa economia para a população em serviços e também melhoria e a própria atividade econômica do país. Mas você vai em Congonhas hoje, você está observando lá, tem a estação lá, falta 1 quilômetro e não chega. E isso era para 2014, na próxima Copa do Mundo. Nós já tivemos a Olimpíada aqui, só se na próxima Copa, a terceira Copa aqui no Brasil, nós teremos todas essas obras inacabadas. E isso é o que mais chama atenção, quer dizer, tem tanto espaço para a infraestrutura do país crescer, chamar a iniciativa privada, mas sempre o governo quer estar junto também, né, Mota? Essa é uma ideia que eu acho que acompanha o Brasil desde do nascimento do país,
e que nos prejudica muito, Marcelo, que é a ideia do Estado grande, né? Do Estado papai, do Estado que vai resolver todos os problemas. Essa é uma ideia ainda hegemônica no Brasil. Você percebe que isso é ensinado nas escolas. Se cria nas crianças a expectativa de que o governo, de que o Estado resolva todos os nossos problemas. Isso começa hoje com uma coisa assim que me causa uma repulsa tão grande, que esse tal projeto pé de meia, né? Você paga ao estudante para que ele faça uma coisa que é obrigação dele, que é o interesse dele, estudar. Estudar coisas, né? Porque a gente tem que ser justo. No ensino brasileiro, 80% do que ele vai aprender ali não vai servir para nada. E os outros 20%, tomara que ele consiga aprender, né? Mas esse é um problema, o problema do Estado grande, está acontecendo no mundo inteiro. A gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que o Elon Musk descobriu lá com o Doge dele. Nos Estados Unidos se pagava aposentadoria para pessoas com 140 anos, 150 anos, 160 anos de idade. A gente vê a Europa também prisioneira de um estado de bem-estar social que consome quase todo o dinheiro disponível. A gente vê os países europeus todos com dívida bem perto do PIB ou maior do que o PIB. É um caminho sem futuro. Esse é um problema do mundo inteiro. Agora, o resto do mundo, a maioria do resto do mundo, já teve uma época boa. Eles já tiveram uma época de prosperidade, onde conseguiram construir muita coisa. A gente nunca teve essa época. A gente imaginou que fosse viver isso. Lá por 2018, 2019, 2020, a gente teve esperança que o Brasil fosse decolar e, mais uma vez, essa esperança foi frustrada.